Espero que tenham tido um bom dia, que estejam todos muito despertos e muito receptivos à palavra do Senhor, porque ela é como um bálsamo para os nossos corações, é uma luz que ilumina em lugar escuro, não é verdade? Ok, então nós tínhamos ficado no versículo 30. E como eu disse, até o versículo 30, a linguagem foi uma linguagem militar, de guerra, de luta, de virar-se um contra o outro, de vir com navios, exército. Mas a partir do versículo 31 do capítulo 11, diz o seguinte: estarão ao lado dele, está a falar do rei do norte, estarão ao lado dele forças. Como eu disse, noutras traduções diz uns braços, que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo. No original não diz holocausto, diz só contínuo, e isto é importante, estabelecendo a abominação desoladora. Esta é uma linguagem que já nos é familiar, porque já temos do capítulo 8 e do capítulo 7. Portanto, o que é que acontece aqui? O grande conflito, falando destes braços que deram força e apoio e estrutura ao rei do norte, o grande conflito diz-nos no capítulo 40, na página 649.1, diz que é o poder civil. E efetivamente nós sabemos que foi o poder civil que fortaleceu o poder romano. Mas aqui já não é o Império Romano pagão. Aqui já estamos a falar do Império Romano religioso, ou papal. E é curioso porque diz que profanarão o santuário. Ora, esta é uma palavrinha que nos é muito familiar. E aqui está a falar não do santuário da terra, porque já estamos na face papal, e a face papal acontece principalmente a partir do ano 538, e portanto nessa altura já o templo, já o santuário aqui na Terra tinha sido destruído há muitos anos. Portanto, a questão é como é que um poder terrestre vai, como diz aqui, profanar um lugar que está no céu. Como é que ele pôde fazer uma coisa destas? Nós já estudámos isto detalhadamente no capítulo 7, mas particularmente no capítulo 8. No versículo 10, 11, 12, nós vimos exatamente como é que o poder papal fez isto. Parece-me que não seria necessário nós detalharmos isto, mas os irmãos é que sabem. Como é que ele tirou o contínuo, e estabeleceu a abominação desoladora. Gostava que me dissessem se acham necessário trabalhar este assunto. Gostava de ter o feedback. Elba, esteja por som. Eu acho que pode trabalhar essa desolação abominadora. Nós temos pessoas aqui, por exemplo, o Venino é uma pessoa que foi batizada recentemente, e com certeza ele não conhece isso de uma forma profunda. Então, se você puder, pode tocar. Eu posso, eu fico entre a espada e a parede, porque se nos prendemos muito aqui nestes versículos, não vamos conseguir chegar ao fim. Mas eu vou tentar ser muito rápida, porque isto é muito interessante, como é que este poder profanou o santuário, deitou a verdade por terra, estabeleceu a abominação desoladora. Portanto, o santuário que estamos a ver aqui é efetivamente o santuário no céu. E quando fala de contínuo, não está a falar só do sacrifício, porque tudo no santuário era contínuo. E existem muitos textos que eu podia dar-vos, mas por falta de tempo não posso. Portanto, os sacrifícios eram contínuos,
a pia estava continuamente cheia de água, o próprio sacerdócio, o trabalho dos sacerdotes era contínuo, eles trabalhavam por turmas ou por turnos, e, portanto, era continuamente, os pães da proposição estavam continuamente sobre a mesa, o vinho também, o candelabro estava continuamente aceso. Um dos trabalhos do sacerdote era precisamente manter as lâmpadas acesas, evitando as lâmpadas, limpando-as e provendo o azeite. O altar do incenso estava continuamente também a ser colocado o incenso lá, e, portanto, todo o serviço do santuário era contínuo, o que nos mostra que nós temos continuamente, de dia e de noite, no norte, no sul, leste, oeste, continuamente a atuação do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. E o que é que este poder papal fez ao deitar este santuário, ao profanar o santuário e deitá-lo por terra? Ele foi tocar em cada um dos móveis e foi substituindo por uma contrafação o sacrifício, que é o altar dos sacrifícios, logo o primeiro móvel, ele substitui por um outro sacrifício, que foi chamado na altura, hoje já não é bem assim, mas o santo sacrifício da missa. Esta foi a contrafação que foi colocada no lugar de Cristo. Cristo que morreu uma vez por todas no altar dos sacrifícios. Depois a pia, símbolo do batismo, ele foi criar uma contrafação, colocando o batismo, mas em crianças. Depois a mesa dos pães, quando a Bíblia nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E estava a falar da Bíblia e do espírito de profecia. Esse era o pão. A igreja, o papado, o que é que fez? Substituiu aquilo que era apenas o nosso alimento para outras coisas, como, por exemplo, os concílios e as decisões que eram tomadas nos concílios da igreja. E também a tradição. A tradição hoje no papado tem um peso igual ou até superior à própria Bíblia. Depois, quando chegamos ao candelabro, aquela luz, o Espírito Santo que iluminava e que nos convence do pecado, eles substituíram este sistema, substituiu por uma contrafação horrível, ou seja, eles dizendo-se substitutos do Filho de Deus, eles acabam por se colocar no lugar do Espírito Santo, que foi o que ficou substituindo, podemos dizer, o lugar de Cristo. Depois, o altar do incenso significa, como nós sabemos, a nossa relação, as orações dos santos. Não é propriamente incenso. O incenso significa a justiça de Cristo. O fumo, quando sobe, ele é aceito por Deus como um cheiro suave, porque as nossas orações vão salpicadas com a justiça de Cristo. E esta intercessão eles substituíram por uma contrafação horrível, que foi a intercessão dos santos, de Maria, etc. E, por último, a arca da aliança, com o propiciatório e dentro a palavra de Deus, os 10 mandamentos, que, como nós sabemos, também esse poder o alterou. E, portanto, eu falei muito rápido, não dei textos, mas só para os irmãos ficarem a perceber como é que ele profanou o santuário. E não foi só isto. Este sistema acabou por colocar exatamente os mesmos nomes que Deus tem na sua palavra. É o caso de santuário. Eles aplicaram ao santuário de Lourdes, ao santuário de Fátima, ao santuário de Medjugorje, a outros santuários espalhados pelo mundo. Não podem ser chamados de santuário, porque santuário é apenas um lugar onde Deus habita. Por outro lado, também nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, ou seja, sumo pontífice. Em espanhol diz-se mesmo pontífice. Porquê? Porque é o único artífice de pontes, por isso se chama pontífice, porque é o único que faz ligação entre a terra,
por isso ele foi humano, se tornou humano, e o céu, porque ele permaneceu com a sua divindade, e portanto é o único que pode ligar o divino com o humano. Mas este sistema criou uma contrafação, chamando os seus próprios ministros de sacerdotes. E portanto, tudo isto foram abominações. Foram muitas abominações que este sistema criou. E nós conhecemos um capítulo, eu sei que eu estou a dar muita coisa, mas conhecemos um capítulo na Bíblia que é mesmo conhecido como o capítulo das abominações. E encontra-se em Ezequiel, no capítulo 8, é o capítulo das abominações, em que Deus chama o profeta Ezequiel e diz-lhe: olha, vem cá que eu vou-te mostrar abominações que o meu povo tem feito. E mostra a Ezequiel alguma coisa. E depois ele chama outra vez e diz: vem cá que eu vou-te mostrar abominações maiores do que estas. E ele vai entrando cada vez mais dentro do santuário e vai mostrando ao profeta abominações cada vez maiores, até que a última grande abominação, portanto isto não é só uma, são várias, a última grande abominação tem a ver com o sol. E temos isso no capítulo 8, no versículo 16, e eu vou ler. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e assim virados para o oriente, adoravam o sol. Portanto, esta talvez tenha sido a maior de todas as abominações. E nós vemos isso no versículo anterior, no versículo 15, que diz: então me disse, viste, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que estas. E então cita a adoração ao sol. E, portanto, este sistema, ele criou, deitou por terra e criou uma contrafação que Deus considera de abominação desoladora. Porquê? Porque por onde ele passou, ele criou uma desolação terrível. Eu sei que eu estou a falar muita coisa, mas vou tentar sintetizar ao máximo. Versículo 32. Ainda aos violadores do pacto, já vimos que o pacto são os 10 mandamentos, aqueles que estivessem dispostos a violar os 10 mandamentos, ele perverterá com lisonjas, com elogios, com bajulações. Mas, tem aqui um mas, louvado seja Deus pelos mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E, efetivamente, durante a Idade Média, o povo de Deus, apesar de ter passado momentos muito difíceis, apesar da perseguição, da tortura, do martírio, etc., eles fizeram proezas. Versículo 33. Os entendidos entre o povo. Ontem já vimos o que é que são os entendidos, são aquelas pessoas que são muito conhecedoras das Escrituras, particularmente das profecias. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Uau, então eles não só têm o conhecimento, mas eles o transmitem a outros. Todavia, por muitos dias, cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo. E assim aconteceu. Com os valdenses, com os huguenotes, com os albigenses, ao ponto de os albigenses e dos huguenotes terem sido um povo que foram completamente exterminados. Ficaram apenas alguns valdenses. E esses valdenses conservavam as escrituras, foram martirizados, os seus filhos foram mortos, lançados dos penhascos. Não há registro de um único valdense que tenha renunciado à sua fé. Foi uma coisa impressionante. Versículo 34. Mas caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. É muito bonito. Deus veio em auxílio do seu povo nesta época horrível, de grande sofrimento, de grandes crueldades, injustiças. Como é que Deus trouxe este pequeno socorro através da reforma? Começando na Inglaterra com John Wycliffe e depois Martinho Lutero na Alemanha, depois continuou na Suíça, Zwinglio, Calvino, etc, etc. Muitos, porém, se ajuntarão a eles com lisonjas
E assim foi. Muitos deles foram aliciados para renunciar à sua fé. Versículo 35. Alguns dos entendidos. Agora isto é curioso, porque o versículo 33 diz que os entendidos, portanto, aí não são alguns. No versículo 33, os entendidos ensinarão a muitos, entretanto, muitos iriam morrer pelo fogo, pelo despojo, pelo cativeiro e pela espada. Mas no versículo 35 é diferente. Diz que alguns dos entendidos cairão para serem acrisolados, purificados e embranquecidos. Irmãos, isto é muito significativo. E o grande conflito fala-nos disto. Isto são palavras de esperança. Eu não tinha no programa falar muito sobre isto, mas eu acho que eu vou falar um bocadinho, porque vale a pena. O que Deus está a dizer aqui é que alguns dos entendidos iriam cair, e está a falar aqui de cair no pecado, precisamente para poderem ser purificados, embranquecidos e estou a ouvir um eco, embranquecidos até o fim do tempo. E eu posso dizer-vos que o grande conflito no capítulo, e eu penso que todos devem ter o grande conflito aí perto de vocês, no capítulo, só um bocadinho, no capítulo 40, diz-nos o seguinte, portanto, vemos aqui algumas pessoas que elas só conseguiriam ser consideradas e ocupar a posição que Deus desejaria dar-lhes e compreender a misericórdia de Deus se elas caíssem muito fundo no pecado. Isto é um pouco estranho, mas o grande conflito, nada melhor do que ler as palavras do próprio Deus, diz-nos exatamente isso. Eu pensei durante muitos anos que os 144.000 eram pessoas impolutas, eram pessoas que praticamente não tinham pecado. Até que eu li aqui no Grande Conflito, por isso este livro tem muita luz e por isso Satanás odeia tanto este livro. Então diz-nos o seguinte: em todos os tempos, os escolhidos do Salvador foram educados e disciplinados na escola da provação. Ok. Seguiram na terra por veredas estreitas, foram purificados na fornalha da aflição. Por amor de Jesus suportaram a oposição, o ódio, a calúnia. Acompanharam-no através de amargas decepções. E depois diz assim: pela sua própria experiência dolorosa, compreenderam a malignidade do pecado. Como é que eu posso compreender pela minha própria experiência a malignidade do pecado, irmãos? Se eu nunca tivesse pecado? Não poderia. Então são palavras de esperança. Se algum de nós aqui já teve um passado muito feio e que caiu fundo e que fez muitas coisas das quais já se arrependeu e já chorou amargamente, estas palavras é para essa pessoa. Então continua e diz, eu vou repetir, pela sua própria experiência dolorosa, compreenderam a malignidade do pecado, o seu poder, a sua culpa, as suas desgraças. E para ele olham com aversão. Uma intuição do sacrifício infinito feito para os reabilitar humilha-os à sua própria vista, enchendo-lhes o coração de gratidão e louvor que os que nunca decaíram não poderão apreciar. Muito amam porque muito foram perdoados. Amém. Belinha, diga aí a página, porque você falou o capítulo 40, mas você não deu a página. Não dei a página porque eu estou a ler no livro, certo. E neste livro é a página 519. Na aplicação, não sei qual é a página, mas posso dizer que é
contando do fim, 1, 2, 3, 4, 5, é o 6º parágrafo antes do fim do capítulo 40. Irmãos, isto não é maravilhoso? Não é um Amém. Deus fantástico, irmãos? São pessoas que muito pecaram, mas que por isso mesmo, ao reconhecerem o sacrifício que foi feito por elas, elas muito amam. E Deus lhes concede privilégios impressionantes. E por isso diz aqui no versículo 35, alguns dos entendidos cairão para serem purificados, embranquecidos e provados, até ao fim do tempo, pois isso ainda será para o tempo determinado. Este versículo a mim diz-me muito e me coloca com uma esperança muito grande e ao mesmo tempo um amor por Deus muito grande. Versículo 36. E o rei fará conforme lhe aprouver. Novamente a mesma expressão significa que ele tinha todo o poder. Exaltar-se-á, esta expressão também não nos é estranha. Exaltar-se-á e se engrandecerá sobre todo o Deus. Portanto, ele achava-se o máximo. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. No Apocalipse diz que ele falaria grandes coisas e blasfêmias. E será próspero. É estranho como é que uma pessoa que fala contra Deus, que diz coisas espantosas e blasfêmias, ainda por cima prospera. Até que se cumprirá a indignação, pois aquilo que está determinado será feito. Portanto, isto era o apogeu, foi o apogeu da primeira fase do poder papal. Lembram-se que o poder papal ele tem 3 fases. A fase que era, a fase que já não é e a fase que vai voltar a ser. Eu estou a citar Apocalipse 17. Lembram-se? A besta que era, já não é, mas vai voltar a ser. Ou seja, era poderosa, deixou de o ser a determinada altura e depois vai voltar. E nós estamos entre a segunda e a terceira. Neste momento, no século XXI, todos nós estamos a viver entre a segunda e a terceira. Versículo 37. E não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao amado das mulheres, que é Jesus Cristo, nem a qualquer outro Deus, pois sobretudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará o Deus das fortalezas. E é um Deus a quem os seus pais não conheceram. Os primeiros cristãos não conheceram este Deus a quem ele adora. E ele o honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, isto é, com os poderes políticos, com o auxílio de um Deus estranho. E, efetivamente, ele conseguiu. A dada altura, por exemplo, quem já foi ao Vaticano e ao Museu do Vaticano, encontra-se aquilo é um mural, é um quadro enorme, em que nós vemos, isto é impressionante, vemos o rei a coroar o Papa. É uma coisa fora do normal. Ok, então vou continuar no versículo 39. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio de um Deus estranho, aos que o reconhecerem, multiplicará a glória e os fará reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por preço. Meus irmãos, isto é um versículo, e nós já sabemos que desde o versículo 31 até o versículo 39, como lemos ontem no Espírito de Profecia, eu publiquei no grupo a citação do Manuscript Releases em inglês e depois uma outra irmã colocou em português, com a tradução. Portanto, isto já aconteceu na Idade Média. Mas nós sabemos que a história se repetirá porque Ellen White assim o afirma. E, portanto, nós sabemos que aqueles que o reconhecerem, aqueles que o acharem que realmente ele é aquele que vai salvar o planeta, a nossa casa comum, aqueles que acharem que ele está realmente a trazer a solução para os problemas económicos, através da economia de Francisco, que já está a ser implementada agora neste ano 2021. Todos aqueles que o reconhecerem, esses ele vai honrar e vai repartir a terra por preço. Eu penso
que isto significa as 10 divisões que já estão criadas no nosso planeta, mas são divisões não continentais. Portanto, elas são divisões económicas. Há 10 blocos, que depois no capítulo 17 do Apocalipse fala dos 10 reis, 10 reis, que darão o seu poder e autoridade à besta, lembram-se? Portanto, são pessoas que foram colocadas como governantes destas regiões, mas são regiões económicas. São 10 blocos económicos. Ok, e portanto nós ainda estamos com essa parte da profecia no futuro. E portanto não podemos fazer uma afirmação de que vai ser assim, mas tudo indica que será desta forma ou mais ou menos. Ok, então, terminamos aqui o versículo 39. Entramos no versículo 40 e já sabemos que o versículo do 40 ao 45 e depois o capítulo 12 ainda não tiveram o seu cumprimento, mas como lemos ontem, nos eventos finais, Ellen White diz que precisamos ler e estudar o capítulo 12 de Daniel, porque ele é uma exortação, uma advertência que todos precisamos compreender antes do tempo da angústia. Se é antes do tempo da angústia, é antes do decreto dominical, o tal pequeno tempo da angústia. Porquê? Porque as cenas que nós temos à nossa frente, irmãos, nós precisamos estar mentalmente preparados para elas, psicologicamente preparados para elas e até fisicamente. Então, no versículo 40, ele é extremamente significativo. E eu vou ler do 40 ao 45. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo, mas vou tentar. Diz o seguinte: ora, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. Os irmãos viram que do 31 ao 39 só falámos das proezas do rei do norte, de todas as desgraças que ele fez, das abominações que ele cometeu, do que ele fez com o santuário, etc, etc. Das mortes que ele provocou. Mas agora volta a falar do rei do sul. E então diz que no fim do tempo, ou no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. E o rei do norte virá com turbilhão contra ele, com carros e cavaleiros e com muitos navios, e entrará nos países e os inundará e passará para adiante. Entrará na terra gloriosa e dezenas de milhares cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. E ele sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o glorioso Monte Santo. Contudo, virá ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Naquele tempo se levantará Miguel. E, portanto, nós temos aqui alguma coisa importante. Sabemos que Miguel vai se levantar precisamente quando estiver a acontecer estas cenas. E nós, por isso é que elas são extremamente importantes para nós, porque nós estamos aqui. Nós hoje estamos a viver aqui. E vamos detalhar isto. No versículo 40 começa por dizer: ora, no fim do tempo, é uma expressão que nós adventistas conhecemos muito bem. O que é que significa o fim do tempo, ou o tempo do fim? Quando é que começou? Recordam-se? Eu vou dizer. 1798. Exatamente, 1798. Portanto, irmãos, vejam, até agora nós estávamos a falar da Idade Média, da Idade Escura. Mas a dada altura, o rei do norte, que tinha todo o poder e fazia o que ele queria, fazia o que lhe aprovia, não é? Diz aqui que no fim do tempo o rei do sul lutará com ele.
Eu pergunto, o que é que aconteceu, uma vez que o tempo do fim é 1798, uma data significativa, o que é que aconteceu em 1798? Nós Estados sabemos, Unidos. Revolução Francesa. Revolução Francesa. Os Estados Unidos surgem como nação em 1776, não é verdade? Mas aqui na Europa, alguma coisa dá um golpe, uma ferida O general mortal. Alberti, o general Alberti, a francesa, aprisionou o Papa Pio VI. Exatamente. E isso foi em sequência de quê? Da Revolução Francesa. Francesa. Muito bem. Agora eu pergunto, será que a Bíblia fala da Revolução Francesa? Fala sim. E fala em Apocalipse. Portanto, nós agora vamos sair de Daniel capítulo 11 e temos que ir para Apocalipse, curiosamente também o capítulo 11. Vamos lá dar um saltinho para o Apocalipse no capítulo 11, onde é dito alguma coisa muito significativa. Eu vou ler apenas alguns versículos, porque não temos tempo de explorar tudo isto. Podem ser cenas do próximo capítulo, mas para já temos que ser muito disciplinados, que é difícil. Ok, então Apocalipse capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara, e foi-me dito, levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. Quando se fala de medir ou pesar, isto é um contexto de julgamento. E depois diz, mas deixa o átrio, que está fora do santuário, não o meças, porque foi dado aos gentios, ou seja, aos pagãos. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Ora, este número, 42 meses, também nos é muito familiar. Versículo 3. E considerei as minhas duas testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Ou seja, 42 meses é a mesma coisa que 1260 dias. No caso, são anos. E o que é que são as duas testemunhas? É o Novo e o Antigo Testamento. Não poderia ser uma pessoa, porque testemunhas, se fossem pessoas, elas teriam que viver 1260 anos e não conhecemos ninguém que tenha vivido isto. Portanto, as duas testemunhas são efetivamente o Novo e o Velho Testamento. Como é que nós sabemos? Em João, no capítulo 5, versículo 39, diz: vós examinais as Escrituras, porque elas dão testemunho de mim. Logo, a Bíblia Sagrada, o Velho e o Novo Testamento, são as testemunhas, as que dão testemunho de Jesus. E diz no versículo 3 que elas iriam profetizar, essas duas testemunhas, durante 1260 anos. E nós sabemos que esse tempo vai desde o ano 538 até 1798. Uau, então já estamos aqui a aproximar-nos da data que nós queremos. Saltamos para o versículo 7 e diz o seguinte: e quando acabarem o seu testemunho, está a falar das duas testemunhas, quando elas acabarem o seu testemunho, vamos fazer uma pausa. Quando é que as duas testemunhas, as escrituras, terminaram esse testemunho? 1798. Agora reparem o que é que diz o versículo 7. Quando acabarem o seu testemunho, ou seja, em 1798, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Quem é a besta que sobe do abismo? Nós conhecemos e estamos muito familiarizados no capítulo 13 com a besta que sobe do mar e com a besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar, o papado, a besta que sobe da terra dos Estados Unidos. Mas e a besta que sobe do abismo? Quem é a besta que sobe do abismo? Não é uma, nem é outra. Para nós sabermos quem é esta besta, nós temos que ir ao grande conflito. Por isso é que eu disse que era importante nós irmos para o grande conflito. Mas antes de irmos para o grande conflito, eu vou ler o versículo 8. Vou ler o 7 e o 8 novamente.
E quando acabarem o seu testemunho, ou seja, em 1798, a besta que sobe do abismo lhes fará a guerra. A quem? Às duas testemunhas, ou seja, às escrituras. E as vencerá e as matará. E jazendo os seus corpos na praça, os corpos de quem? Das duas testemunhas, na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. O que é que Deus nos está aqui a querer dizer com isto? Quem é esta besta que sobe do abismo, que matou as duas testemunhas, fez guerra a elas, matou-as, e depois o que é que ela fez? Na praça, estamos a ver aqui um quadro, temos que ir para o grande conflito. Diz que espiritualmente, essa besta que sobe do abismo, espiritualmente ela se chama Sodoma e Egito. Ok, então eu peço-vos que abram o vosso grande conflito no capítulo 15. Vou só fechar aqui a minha janela. Será que é a França? Exatamente. Não sei quem falou, mas é mesmo a França. Fui eu, Ellen. Ok, Ellen, muito bem. Ora, no capítulo 15, agora para vos dar a referência na aplicação, é mais complicado que eu já devia ter isto. Mas eu tenho, ok, lembrei-me. Vamos ler, encontra-se na página 269, parágrafo 2, parágrafo 3 e parágrafo 4. Portanto, grande conflito, capítulo 15, página 269, parágrafo 2, 3 e 4. E começa assim. Irmãos, prestem atenção. Eu sei que isto é um bocadinho... São muitas conexões, mas depois os irmãos podem recapitular. Mais ou menos. Estou a meio. Ainda pode ir. Temos aqui um irmão que quer entrar ainda. Acabou de chegar do trabalho, mas eu penso que ele ainda pode aproveitar qualquer coisa. Bom, então diz o seguinte. A grande cidade. Lembram-se que nós vimos isto no versículo 8. A grande cidade em cujas ruas as testemunhas foram mortas e onde os seus corpos jazeram é espiritualmente o Egito. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca já se aventurou a rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que fez o rei do Egito. Quando, em nome do Senhor, a mensagem lhe foi levada por Moisés, Faraó orgulhosamente respondeu: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Isto é ateísmo. Então temos aqui alguma coisa extremamente importante. O rei do sul, o Egito, porque lembram-se que o Egito ficava ao sul de Israel. Estou a falar de Israel literal, lembram-se? Israel literal tinha um inimigo que atacava pelo norte, chamado o Rei do Norte, e tinha um inimigo que estava ao sul, o Egito. Então o que é que Deus diz aqui claramente? Que o Egito é ateísmo. E a nação representada pelo Egito, continua o grande conflito, daria expressão a uma negação idêntica às exigências do Deus vivo e manifestaria idêntico espírito de crueldade e desafio. A grande cidade é também comparada espiritualmente com Sodoma. A corrupção de Sodoma, na violação da lei de Deus, manifestou-se especialmente na licenciosidade. E este pecado também deveria ser característica preeminente da nação
que cumpriria as especificações deste texto. Segundo a palavra do profeta, pois, um pouco antes do ano de 1798, um poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerra à Sagrada Escritura. E na terra em que o testemunho das duas testemunhas de Deus deveria assim ser silenciado, manifestar-se-ia o ateísmo do faraó e a licenciosidade de Sodoma. Esta profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. Então, quem é a besta que sobe do abismo? A França. A França, mas o que Deus nos está a dizer propriamente é a ideologia que surgiu da Revolução Francesa. O ateísmo. O ateísmo, a perversidade, a incredulidade e a licenciosidade. Durante a Revolução, em 1793, o mundo pela primeira vez ouviu uma assembleia de homens nascidos e educados na civilização e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias, levantar a voz em coro para negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe e renunciar unanimemente à crença na divindade e culto à mesma. A França é a única nação do mundo, irmãos, relativamente à qual se conserva registro idêntico de que, como nação, se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. Profusão de blasfemos, profusão de incrédulos tem havido e ainda continua a haver na Inglaterra, Alemanha, Espanha e em outras terras. Mas a França fica à parte na história universal como o único, irmãos, o único Estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus. E em cuja capital a população inteira, e vasta maioria em toda a parte, mulheres, assim como homens, dançaram e cantaram com alegria ao ouvirem a declaração. Isto é altamente significativo. Portanto, voltando a Daniel, capítulo 11, versículo 40, diz que no fim do tempo, noutras traduções diz no tempo do fim. Quando é que foi esse tempo do fim? 1798, o rei do sul lutará com o rei do norte. Então, o que é isto? A Revolução Francesa. O rei do sul, o ateísmo, lutando contra o suposto cristianismo, que não era cristianismo, era catolicismo. E fez-lhe uma ferida de morte. Portanto, temos aqui, pela primeira vez na história, o rei do norte que foi ferido por um poder que Apocalipse chama da besta que sobe do abismo. Estão a compreender? Irmãos, aqui no capítulo 11 nós vimos uma sequência de reinos, não é? Vimos depois toda a parte da Idade Média e dos feitos que aquele poder do rei do norte fez, mas no versículo 40, o rei do sul, ou seja, o ateísmo, dá um golpe mortal no catolicismo. Ora bem, agora aqui temos que parar um pouco. Porquê? Porque o resto do versículo diz: e o rei do norte virá como turbilhão contra ele. Isto ainda não aconteceu. Portanto, onde é que nós nos situamos neste momento? Precisamente na parte A do versículo 40. Tudo o resto que vem à frente ainda não aconteceu. São cenas que nós vamos presenciar ao vivo e a cores. O que é que eu quero dizer com isto? Nós sabemos, irmãos, que a partir de 1798 desenvolveu-se uma ideologia
muito diferente daquela que existia até aquele momento. Até àquela altura, ainda que a Igreja de Roma tenha transmitido a imagem de um Deus cruel, um Deus tirano, que mantinha as pessoas a arder no inferno, que não perdoava os bebés e as crianças que não fossem batizadas, que estirava, despojava as pessoas dos seus bens para que elas pudessem ter a garantia do perdão dos seus pecados. Enfim, esse Deus que essa igreja transmitiu acabou por criar nas pessoas uma revolta tão grande que deu origem ao pensamento ateísta. Não é que ele não existisse já, mas naquela altura ele teve assim o seu nascimento em grande. E a partir dessa altura, irmãos, começam a surgir ramificações do ateísmo. Enquanto que o catolicismo aceita Deus, crê em Deus, ou pelo menos diz que crê em Deus, o ateísmo não. O ateísmo tira Deus completamente. Aliás, eles na Revolução Francesa, em Paris, foi uma coisa terrível, foi uma mortandade. Se vocês lerem o capítulo 15 do Grande Conflito, vão ver o rio Sena, ele ficou vermelho, com tanto sangue, tantas mortes. Eles mataram indiscriminadamente, não foi só os padres. Mataram todas as pessoas que tinham alguma simpatia pela igreja ou pela religião. Então, o que é que acontece? O ateísmo, ele coloca Deus completamente de parte e colocar uma prostituta e levar uma prostituta que foi passando pelas ruas de Paris como sendo a deusa da razão, porque eles tinham acabado de sepultar Deus. Enterramos Deus, não queremos Deus, agora o que nós queremos é a razão. O que nós queremos é a ciência, o que nós queremos é o humanismo. E, portanto, a ideologia que derivou do ateísmo foram várias ramificações. E a partir dessa altura surge o quê? Surge o marxismo, o leninismo, surge o comunismo, surge o darwinismo, ou seja, o evolucionismo, surge o espiritismo, surge o feminismo, o movimento feminista, deriva tudo daí, irmãos. E, portanto, chegamos a um ponto em que o Rei do Sul acaba por ter tudo isto, e vocês sabem que o comunismo e o marxismo, o leninismo não aceita Deus, não crê em Deus de todo, não aceita os valores judaico-cristãos, despreza a Bíblia completamente, ao ponto de chegarmos a um momento em que se legaliza o aborto, as uniões homossexuais e lésbicas, e inclusivamente agora vemos surgir, também derivado de tudo isto, a ideologia de género. Portanto, estamos a caminhar para um fortalecimento do Rei do Sul, do ateísmo, simbolizado pelo Egito e, no caso, em 1798, pela França. Mas, irmãos, o versículo, eu pergunto, hoje nós vemos o Rei do Sul, vemos a ideologia do Rei do Sul? Ou não? Todos nós sabemos que sim. Então, aqui na Europa, não sei como é que é nos Estados Unidos, mas a Europa é uma coisa impressionante. As pessoas não querem saber de Deus para nada, escarnecem, portanto, elas são autossuficientes, elas são muito voltadas para a ciência, para o humanismo, para as capacidades do homem, para a medicina, enfim, tudo menos Deus. E, portanto, nós estamos a viver exatamente aqui na primeira parte do versículo 40. Só que o resto do versículo 40 diz-nos que o rei do norte virá como turbilhão contra o rei do sul, contra o ateísmo, contra o Egito. Então, o que é que nós podemos esperar no futuro muito próximo? Eu não sei se vai vir uma terceira G mundial, se não vai. Uma terceira guerra mundial, não sei.
O que eu sei é que a profecia nos diz claramente que o rei do sul iria ganhar força, como efetivamente está a ganhar até ao dia de hoje. Mas, a dada altura da história, o papel vai se inverter. E o rei do norte vai vir como um turbilhão, como um furacão, contra o rei do sul, contra o ateísmo, e depois diz com carros e cavaleiros, isto é poder militar, e com navios, armada, e entrará nos países e os inundará e passará para diante. Entrará na terra gloriosa. Irmãos, se até há pouco tempo a terra gloriosa, falando geograficamente, era o povo, era a nação de Israel, estamos a falar geograficamente e na história, não é? O povo de Israel, a nação judaica, estava precisamente com o rei do norte ao norte, no caso seria a Babilônia, mas o rei do sul, o Egito, ao sul. Os judeus, portanto, a nação judaica, era considerada a terra gloriosa. Mas agora a profecia não se cumpre literalmente. Ela se cumpre espiritualmente. Quem é que é agora o povo de Deus? Quem é que é o Israel hoje em dia? A igreja. A igreja. A terra gloriosa. E diz aqui que entrará na terra gloriosa. E eu pergunto, será que isto já aconteceu? Será que tem entrado a influência do Rei do Norte na igreja? E dezenas de milhares cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Não vamos deter-nos agora sobre isto. E estenderá a sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará. Portanto, temos aqui literalmente uma inversão de papéis. Uma inversão de papéis. Agora, no versículo 43 diz que apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Então dá-nos aqui a entender que o catolicismo vai ter, ou vai ficar com os tesouros do ateísmo. Estamos aqui a falar de ideologias. Mas, irmãos, se nós pensarmos como é que isto se está a cumprir hoje em dia? Eu não sei se os irmãos percebem, mas realmente nós estamos a viver uma situação que, apesar de toda esta ideologia ateísta que tem estado a desenvolver-se, existe uma nação que, por excelência, é ateia, poderosa, que um dos símbolos dessa nação, ou melhor, o símbolo dessa nação é o dragão. Sabem dizer qual é a nação? A China. A China? China. Exato, a China. Só que a China efetivamente é um poderio grande, tecnológico, militar. Vocês não sei se têm noção de quantas bases, aquelas pessoas que já viram aquele documentário O Mundo Segundo Xi Jinping, quem já viu esse documentário percebe a sede de poder que aquele indivíduo tem e as bases militares que ele conseguiu e os portos marítimos ao longo, através sobretudo aqui na Europa, mas não só, na Europa, na Ásia também, e na África. E, portanto, nós temos aqui uma situação em que nós vemos a China, poder ateu, a dominar uma série de coisas, a implementar antenas 5G por tudo quanto é sítio, uma tecnologia extremamente avançada, com inteligência artificial, enfim, com N coisas. Mas acontece uma coisa muito estranha. É que foi feito um acordo entre o Vaticano, o Rei do Norte, e a China. Não sei se todos vocês sabem, eu publiquei isso no nosso grupo da Ellen. Os irmãos podem consultar isto na internet.
acordo entre Pequim e o Vaticano. Acordo estranho, parece-me que é assim, acordo estranho entre Pequim e o Vaticano. E é interessantíssimo o que está lá, e ele já foi feito em 2018. Não sabemos o que é que foi, uma parte sabemos desse acordo, mas diz lá que é um acordo que foi adiado durante muitos anos e que não agrada às partes completamente. Quer dizer, nem agrada ao Vaticano, nem agrada à China. Mas eles dizem lá que era estritamente necessário. Coisa estranha. Agora eu pergunto, o que é que terá sido feito nesse acordo? E isto faz-me lembrar um pouco o que aconteceu em 1944, 45, salvo erro, num outro acordo que foi feito, mas desta vez entre a Santa Sé, o Vaticano e os Estados Unidos. E os irmãos provavelmente que já ouviram falar. Esse acordo, que mais tarde veio a ser publicado na revista Time e que veio a ser conhecido como The Holy Alliance, ou seja, a Santa Aliança, foi um acordo feito entre João Paulo II e Ronald Reagan para derrubar o comunismo. E o comunismo caiu passado 4 anos. Agora temos a mesma Santa Sé, o Vaticano, a fazer um acordo com o comunismo, com a China, para derrubar quem? Não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos é que a história se repete. E o que é que eu quero dizer com isto? Irmãos, nós sabemos que o rei do norte, ou melhor, a Babilónia, na altura, era chamada e era conhecida como o rei do norte. E Apocalipse fala da Babilónia. Sendo Babilónia o rei do norte, como eram as características do rei do norte? Vamos rapidamente ao livro de Isaías, ao capítulo 14, versículo 13 e 14. Nós estudámos isto há muito pouco tempo na lição da Escola Sabatina. E diz o versículo 13, portanto, Isaías 14, versículo 13 e versículo 14. E diz assim: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Está-se a referir a quem? Lúcifer. Normalmente nós dizemos que é Lúcifer, e efetivamente é Lúcifer. Mas se vocês forem ver o título do capítulo, a partir do versículo 3, diz lá que é um cântico de triunfo sobre quem? Sobre a Babilónia. Irmãos, então, porque quem é que estava por trás da Babilónia? Quem é que estava a mover Babilónia? Espírito de quem? De Lúcifer. E por isso, lá em Apocalipse, nós vemos que, Apocalipse 13, diz que ele deu-lhe o trono, poder e grande poderio. Lembram-se? Satanás deu à besta que sobe do mar grande poder, um trono e grande poderio. Então aqui, versículo 13 diz: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Está a falar do rei de Babilónia, mas está a falar também de Lúcifer. E depois diz: E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Porquê que Lúcifer quer sentar-se nos lados do norte? Porque Deus está ali. Deus vem do norte. Exatamente. No Salmo 48, no versículo 1 e no versículo 2, diz quem é o verdadeiro rei do norte. No Salmo 48, eu vou ler rapidamente.
Salmo 48, versículo 1 e 2. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo, de bela e alta situação, alegria de toda a terra, é o Monte Sião aos lados do norte, a cidade do grande rei. Então, quem é que é verdadeiramente o rei do norte? Jesus Cristo. Mas este poder, a Babilônia, ele se intitula, auto-intitula de Rei do Norte. E depois no versículo 14 diz: subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, qual é o espírito do Rei do Norte hoje? É exatamente este: é ser semelhante ao Altíssimo. E nós encontramos isso em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3 e 4. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é? Aquele que se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus, ou querendo parecer Deus. Aqui temos o mesmo espírito. E, portanto, o Rei do Norte, hoje, atualmente, não temos dúvida de quem se trata. Mas eu gostava de dizer uma coisa aos irmãos. Na Bíblia, este poder da Babilônia, Nabucodonosor, também é chamado de Rei de Reis. Sabiam disto? Daniel, no capítulo 2, no versículo 37, Daniel, capítulo 2, versículo 37, diz o seguinte: 2:37. E tu, ó rei, és rei de reis. Curioso. Então o rei Nabucodonosor, ele era não só do norte, mas também chamado de rei dos reis. Irmãos, já sabemos, eu acho que a gente não vai conseguir ver tudo hoje. O que é que acham? Avançamos ou paramos? Delinha, eu acho que era melhor parar, porque é muita informação. Eu vou enviar novamente também este estudo. Quem quiser poderá revê-lo, e assim talvez, quem sabe, no próximo sábado, que é os dias em que nós temos as nossas reuniões, podermos eventualmente terminar. É a minha sugestão. Alice, diz da tua justiça. Eu acho que é uma boa sugestão, para a gente poder terminar daí no sábado, no horário que a gente se encontra sempre, que vai ser